Olá pessoal, então vamos dar continuidade aqui. No último vídeo a gente viu como fazer a serialização de formas geométricas no nosso exemplo aqui da aplicação de desenho, e agora nós vamos fazer algo similar, que é a gravação do conteúdo da aplicação em arquivos de texto, tá? Então, para poder fazer isso, nós vamos da mesma maneira que da outra vez, iniciar pelos menus. Então aqui a gente tem os menus salvar e ler. Nós vamos criar outros dois menus, ou outros dois itens de menus, tá? Da mesma maneira, salvar texto e ler texto. Inserir esses menus também no menu de arquivo, tá? Então, eu tenho mais dois itens no menu de arquivo, um para salvar arquivo de texto, outro para ler arquivo de texto, e vamos fazer também o tratamento desses comandos aqui, tá? Então, da mesma maneira, eu tenho aqui a caixa de diálogo para salvar o arquivo e a caixa de diálogo para ler o arquivo, tá certo? Então, da mesma forma e da mesma forma que fizemos antes, um método para salvar o arquivo txt, um método para ler o arquivo txt. Por enquanto, vamos colocar esses métodos também no painel de desenho, tá? Então, crio o primeiro e crio o segundo método. Então, estão aqui os métodos para salvar e ler os arquivos de texto, tá? Para poder fazer isso, o que nós vamos fazer? Para salvar o arquivo de texto, eu vou trabalhar com um objeto do tipo FileWriter, tá? E com esse FileWriter eu preciso instanciar ele, né, desta maneira. Então, a partir do arquivo eu crio um objeto tipo FileWriter que pode me gerar uma exceção. Então vou colocar isso dentro de um bloco try, e da mesma forma que foi feito na serialização, nós vamos ter aqui um bloco de um laço para todos os elementos da lista, tá? Cada forma geométrica guardada nessa lista, nós vamos fazer o seguinte: chamar o método append, ou seja, para incluir no final do arquivo a representação textual dessa nossa forma. Então, para isso, eu vou usar aqui o nome da forma, um separador, que é um espaço, e o toString, que é para pegar a representação de string da nossa forma geométrica, tá? Então, o ponto eu vou ter dois inteiros separados por ponto e vírgula. Deixa eu só achar aqui. Então tá aqui, ó, dois inteiros separados por ponto e vírgula, entre parênteses. A linha, eu tenho dois conjuntos que representam os pontos dentro de um colchete, e o triângulo, eu tenho três conjuntos de pontos, né, dentro de colchete. Ok? Então, cada forma geométrica tem a sua representação, e é isso que vai para o arquivo. Correto? Então, feito isso, tem o laço, e o que me falta agora é fechar o arquivo, tá? Então, com isso eu consigo salvar o arquivo. Vamos só dar uma olhada se isso aqui está ok. O que foi aqui? Então, vamos lá. Lançar a minha
aplicação de desenho. Eu vou ler o conteúdo no nosso arquivo serializado e vou salvar isto como sendo um arquivo de texto. Tá? Então, eu não tenho ainda um método para leitura, mas vamos lá. Eu posso ler o arquivo de texto e eu tenho ele aqui. Qual é o problema? Então, todos os meus objetos estão na mesma linha. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto, o segundo ponto e assim por diante. Vamos fazer uma pequena alteração aqui para incluir um /n, que é um fim de linha. E com isso gerar o arquivo de texto de forma correta. Então agora está aqui o meu arquivo de texto já com o conteúdo que eu tinha gravado antes. Então eu tenho lá 5 pontos, 3 linhas e 3 triângulos. Ok? Então o arquivo está sendo gerado corretamente. Agora vamos fazer a leitura do nosso arquivo de texto. Essa leitura é um pouquinho mais complexa do que a serialização, porque nós temos que fazer a interpretação do que nós estamos lendo. Então, nós vamos começar com a declaração de um scanner para fazer a leitura. Tá? Então, o nosso scanner precisa também ser instanciado, né? Então, eu tenho aqui a instanciação, pode me gerar uma exceção da mesma forma, né? Outra coisa, eu preciso garantir que, da mesma forma que a gente fez na serialização, a nossa lista esteja vazia. E a partir daí, o que eu vou fazer? A leitura do arquivo. Tá? Então, vou ter uma forma geométrica auxiliar aqui para receber o que está sendo lido. Enquanto existirem linhas no arquivo, eu vou ler cada uma delas independente. Então, eu vou ler aqui a primeira linha, na segunda iteração a segunda linha e assim sucessivamente. A partir dessa linha, eu vou fabricar uma forma geométrica. Tá? Esse método nós precisamos fazer. Então, eu vou passar a linha do arquivo para esse método de fábrica. Ele vai interpretar a linha a partir do nome que foi gravado aqui. Eu vou identificar qual é a forma e, a partir da identificação da forma, pegar os pontos que estão na sequência e instanciar ou um ponto, ou uma linha, ou um triângulo, de acordo com as informações necessárias. Tá? Feito isso, a gente vai inserir essa forma na lista. Tá? E por último, o que nós precisamos depois de ler todo o arquivo e fazer as conversões necessárias, eu preciso fazer um repaint para mostrar o conteúdo do arquivo que foi lido. Então, eu vou colocar aqui na classe de painel de desenho essa minha fábrica de formas. Só por uma questão de facilidade no momento, depois a gente vai trocar de lugar, porque já começa a ficar mais evidente que esses códigos não estão no lugar correto. Tá? Então, eu estou fazendo tratamento de arquivo e agora eu vou fazer uma
um método de fábrica que eu vou fazer um conjunto de testes e isso não é responsabilidade do meu painel de desenho. Tá? Eu vou fazer aqui por uma questão de simplicidade e praticidade para a gente ver como tratar o arquivo, mas depois a gente recoloca esses códigos. Tá? Então, para fazer o tratamento de como instanciar uma forma geométrica, a primeira coisa que eu preciso fazer é descobrir qual é o tipo de forma que eu tenho que instanciar. Então, para isso, eu vou procurar na minha string, tá, a ocorrência do primeiro espaço, vou pedir uma substring do início até esse índice de subespaço e com isso eu consigo fazer uma comparação. Tá? Essa comparação, vou escrever aqui um if, tá? E aí o que eu tenho aqui? O nome, eu vou comparar ele com o nome de uma das classes. Então eu vou começar pelo ponto. Tá? Então precisaria comparar se o nome lido do arquivo, tá, é igual ao nome da classe ponto. Opa, mas aqui eu tenho um problema. O getNome do ponto, deixa eu ver aqui, onde está? Está aqui. Ele é um método normal. E aqui eu preciso chamar ele a partir do nome da classe, porque eu ainda não tenho um objeto do tipo ponto e eu preciso saber se o nome é o correto para poder instanciar o ponto. Então eu precisaria que este método getNome seja declarado como estático, para que eu possa fazer a chamada aqui. Então aqui agora está correto. Porém, eu não posso fazer isso porque esse método é uma sobrescrita de um método declarado aqui na minha interface de forma geométrica. Na interface eu não tenho como declarar um método estático porque eu não tenho implementação do método, então ele não pode ser estático dentro de uma interface. Consequentemente, eu não consigo mudar aqui e também não consigo mudar aqui. Então, se eu não coloco na interface, eu corro o risco de não implementar corretamente isso aqui em todas as classes do tipo forma geométrica, ou seja, que implementem a interface forma geométrica. Aí me gera um problema. Então, eu não consigo usar esse getNome que nós colocamos lá na classe. Mas eu consigo usar uma ferramenta que a própria linguagem me oferece, que é o quê? A partir do ponto, eu posso pedir o objeto que representa essa classe e a partir desse objeto pedir o nome simples da classe. Esse nome simples é justamente o nome que nós damos aqui, tá? Que é, se fosse painel desenho, seria esse o nome da classe. Como eu estou usando o ponto como exemplo, vai ser ponto. Então, a string ponto vai ser o resultado desta chamada aqui. Para que eu não tenha problemas, eu vou fazer a mesma coisa no momento de gravar o arquivo. Então, em vez de usar o getNome aqui, eu vou usar o getSimpleName. Tá? Só que aí eu não tenho acesso aqui pelo objeto do tipo, pelo objeto f. Para isso, eu preciso chamar o getClass. Então eu vou pegar a classe que representa o tipo do objeto f, tá? Que vai ser de acordo com o tipo dele, pode ser um ponto, pode ser uma linha, pode ser um triângulo. Então, a partir disso eu pego o nome da classe.
e vai ser o mesmo nome que eu vou ler do arquivo. Tá? Então eu só troquei lá de getName para o getSimpleName a partir da classe e não do objeto propriamente dito. Tá? Então, feito isso, agora eu consigo saber que eu vou estar tratando um ponto, tá certo? Então, se eu estou tratando um ponto, eu vou fabricar um ponto a partir da linha de texto que eu tenho aqui. Para fazer isso, então, eu vou fabricar um ponto, tá? A partir de uma substring, ignorando o nome da classe. Tá? Então, eu pego a partir do índice que eu já calculei aqui, uma substring até o final da minha forma. Então, eu vou pegar todas as coordenadas, só para a gente relembrar. Ó, eu tenho o nome, um espaço e as coordenadas que representam aquela forma geométrica, seja um ponto, seja uma linha ou seja um triângulo, cada um com sua maneira de ser gravado. Então eu preciso inserir também um método para fabricar um ponto. Tá? Em vez de retornar aqui uma forma geométrica, eu vou retornar um ponto. Ok? Então a minha fábrica de ponto vai fazer o quê? Eu preciso identificar os conteúdos da minha string. Então, ó, no ponto eu tenho o quê? 2 valores inteiros entre parênteses. E isso aqui eu também vou usar na linha e no triângulo. Ok? Então, vindo aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é justamente identificar elementos chaves, que é o ponto e vírgula, que é o primeiro separador, e o fecha parênteses, que eu não sei aonde que ele vai estar na string, então eu preciso desses elementos aqui. A partir disso, o que eu tenho? A possibilidade de processar os inteiros que fazem a definição do meu ponto. Tá? Deixa eu só trocar o nome aqui. E aqui eu tenho o x, então vai ser o quê? O inteiro que está da posição 1 até o ponto e vírgula. Ok? Então, com isso, eu vou pegar a primeira substring e fazer a interpretação do inteiro que está ali. Aí, na sequência, eu vou fazer a mesma coisa para o segundo inteiro, que é a partir do índice do ponto e vírgula, mais 2 casas, até o final, ou seja, até onde eu tenho o fecha parênteses. Com isso, eu tenho os 2 inteiros que representam um ponto. Então, eu agora posso instanciar um ponto. Feito isso, eu vou retornar o meu ponto. Tá? Aqui eu tenho o tratamento para fabricar um ponto. Então, se eu achar um ponto na linha, eu faço esse tratamento de strings. Só um detalhe, esta não é a única maneira de fazer o tratamento dessa string. E aqui eu não estou levando em consideração possíveis malformações da string, ou seja, se alguém chegar e editar o arquivo, colocar alguma coisa errada aqui, e eu tentar ler esse arquivo, vai falhar esse processo aqui e eu vou ter uma parada que eu não vou conseguir ler o arquivo completo. Tá? E agora, qual que é a ideia? Fazer exatamente a mesma coisa para linha e o triângulo, que são as formas que eu já tenho implementadas. Né? Então, na sequência aqui, eu vou ter um else para linha, e um para o triângulo, e eu vou criar
os métodos da mesma maneira para implementar a linha, para implementar a fábrica de linha e a fábrica de triângulo, tá? Então, da mesma maneira que foi feito no ponto, buscando os índices e trabalhando com substrings, então eu pego as separações e fabrico o primeiro ponto e o segundo ponto, porque a linha é formada por dois pontos. E o triângulo vai na mesma ideia, trabalhando com substrings, tá? Para fabricar os três pontos, buscando os índices dos elementos de interesse. No caso aqui, eu estou buscando sempre pelo fecha parênteses para saber onde é que eu termino cada um dos pontos dentro da string da linha que eu recebi aqui na fábrica de triângulo, ok? Então, com isso eu consigo fabricar ponto, linha e triângulo e ler o conteúdo do arquivo, certo? Muito bem, então agora erro, o que eu deixei de fazer aqui? Aqui tem uma declaração a mais e no ponto eu tenho que tirar esse estático daqui. Muito bem, então agora eu consigo executar. Eu vou gerar o arquivo de texto novamente a partir do arquivo serial, porque eu troquei o nome do getName para o nome da classe, apesar de que o conteúdo vai ser o mesmo, né? Então, só para a gente conferir aqui, o conteúdo do arquivo trocou, o nome que eu tinha é exatamente o mesmo nome da classe, então isso aqui permanece do mesmo jeito. E agora, se eu executar e ler o arquivo de texto, desta vez, problema aqui, onde que deu problema? O problema está aqui em mostrar, mostrar problema na lista. A gente está criando a lista no ler arquivo de texto, então eu estou inserindo na lista aqui a forma está sendo fabricada aqui, então eu tenho a forma, eu leio a forma aqui, leio, e eu estou sempre retornando nulo, então eu estou inserindo nulo na lista. Precisava aqui fazer essa pequena modificação. Vamos lá. Com isto, isso, ler o arquivo de texto, então agora eu tenho aqui o conteúdo. Então agora a gente tem o tratamento tanto para arquivos no formato serial quanto no arquivo no formato de texto, ok? Então, aí agora vocês têm duas maneiras de trabalhar os arquivos, certo, pessoal? Bom estudo para vocês e nos vemos até a próxima.